Olá, amigos. Aqui é o pastor Gilberto Tais. É um prazer estar com vocês nesta série denominada O Grande Conflito. Uma série que vai trazer de forma objetiva os principais temas proféticos para você. Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre o pequeno tempo de angústia. Amigos, então o nosso tema hoje, de forma breve, será sobre o pequeno tempo de angústia. Na crença adventista do sétimo dia, o pequeno tempo de angústia é entendido como um período de provação que ocorrerá antes do tempo de angústia final, que é o que nós chamamos de angústia de Jacó, ou grande angústia, a angústia qual nunca houve, como é descrito em Daniel capítulo 12, verso 1, que culmina também na segunda vinda de Cristo. Esse pequeno tempo de angústia está associado ao tempo de perseguição, que também culmina com o decreto dominical, que também culmina com a chuva serôdia, o alto clamor e os demais eventos descritos pelas profecias apocalípticas, a profecia de Daniel, ok? Então eu quero apresentar para vocês aqui, de forma breve, 4 características do pequeno tempo de angústia. Primeira característica, quando ela ocorrerá? Ela ocorrerá antes da chamada angústia de Jacó, que já mencionei, antes do fechamento da porta da graça, como descrito em Apocalipse capítulo 22, verso 11. A angústia de Jacó é mencionada em Jeremias 30, verso 7, e antes das 7 pragas, descrita no capítulo 16 de Apocalipse. Há uma declaração, uma citação no livro Eventos Sinais, na página 90, e também no livro Primeiros Escritos, página 85 e 86, que diz o seguinte: o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Observe que Jesus ainda estará intercedendo no santuário celestial, mas uma pequena angústia já estará acontecendo na terra. Observe, nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo, ou a obra dos 3 anjos, a mensagem dos três anjos. Então, esse pequeno tempo de angústia ocorre antes da chamada angústia, qual nunca houve, como descrito em Daniel 12, verso 1, antes do fechamento da porta da graça, como descrito em Apocalipse 22, 11, e antes da queda das 7 pragas, como descrito em Apocalipse capítulo 16, ok? Segunda característica, tem a ver com a natureza do evento. Durante esse período, durante o período da pequena angústia, os fiéis enfrentam crescente oposição e perseguição. Por causa de quê? Por causa da fidelidade à lei de Deus. Lembra o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher. É o que diz lá. E foi perseguir essa mulher, esse remanescente. Por causa de quê? De 2 coisas. Porque eles guardam os mandamentos de Deus e porque eles têm o testemunho de Jesus. Então, a natureza desse pequeno tempo de angústia tem a ver com a crise e a crescente oposição que os fiéis enfrentarão, especialmente a perseguição por sua lealdade à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, inclusive, especialmente, o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado, que tem a ver com o sinal de Deus, a marca de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, verso 15, também nos ajuda a ter essa compreensão, porque diz assim, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, está falando de perseguição, ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Como o cenário aqui tem a ver com fidelidade a Deus ou infidelidade a Deus, então o contexto aqui tem a ver com os fiéis leais que são perseguidos por causa de sua lealdade, por causa de sua fidelidade em fazer a vontade de Deus, né? Especialmente no que diz respeito aos mandamentos de Deus. A terceira característica tem a ver com a marca da besta, o sinal da besta. Esse sinal da besta, e nós entendemos que o sinal da besta ou a marca da besta tem a ver com o falso sábado, é um marco muito importante associado a esse período, a esse tempo. Esse falso sábado será uma tentativa de impor algo que contrapõe o verdadeiro sábado, como dia de adoração. Então é uma franca oposição ao sábado bíblico. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17, diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, esse é um evento que ocorrerá dentro deste período da pequena angústia, antes do fechamento da porta da graça, onde o falso sábado será inserido no lugar do verdadeiro sábado. E todos aqueles que não aderirem, todos aqueles que não forem leais a esse falso sábado, sofrerão perseguições, como é descrito, por exemplo, no próprio capítulo 13, verso 16 e 17, para que não possa comprar ou vender, senão somente aquele que tiver a marca ou sinal que se opõe ao verdadeiro sinal, que se opõe à verdadeira marca, que é o sábado, o verdadeiro dia do Senhor. Bom, e a quarta característica tem a ver com o senso de missão. É a proclamação do evangelho, que nós também chamamos aqui no contexto profético de alto clamor. Nesse período, a mensagem de Apocalipse 14, versos 6 a 12, é onde você encontra as 3 mensagens angelicais. Essa mensagem será proclamada, esse evangelho será proclamado com poder especial. Então, essas quatro características ocorrerão durante o período de pequena angústia. Para finalizar, amigos, para os adventistas, a compreensão desse tempo é um chamado à preparação espiritual. É um chamado para a nossa capacitação diária, o nosso desenvolvimento na fé, para que tenhamos condições de enfrentar essas provas, esses desafios, caso eles venham exatamente em nosso tempo. Então, com base nisso, eu destaco 3 necessidades para mim e para você como povo de Deus. Primeira necessidade, a necessidade de cultivar a fé, uma fé inabalável em Deus. Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. A sua palavra também promete cuidado, proteção e amparo, como por exemplo Isaías 33, verso 16, diz que o pão será dado e a água será certa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o ama e o livra. Então, mas para isso é necessário cultivar hoje, agora, fé inabalável em Deus. Se existe um momento em que nós devemos nos preparar, é hoje. Quando é que é mais fácil aprender a nadar? Quando as águas estão agitadas ou quando as águas estão calmas? Para aprender a nadar é importante aproveitar
as águas calmas. Então hoje é tempo de cultivar, plantar fé em Deus em nosso coração e nossa consciência, para que estejamos em condições, preparados para suportar com fé as provas finais. Segundo, viver de acordo com os princípios da Bíblia. Hoje somos chamados a ter um comprometimento de amor para com Deus, de ter uma responsabilidade espiritual de amor para com Deus. E isso se demonstra na prática. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E por fim, compartilhar a mensagem de salvação com o mundo. Hoje, Deus chama você, Deus nos chama para sermos missionários em seu reino, missionários nesse campo de batalha. Nós somos convidados a ter o privilégio de sermos soldados de Cristo neste campo de batalha, de guerra. Eu gosto até de dizer que o seguinte, se a sua profissão é ser pedreiro, eu quero dizer para você que na verdade a sua profissão é ser missionário. Então você é um missionário disfarçado de pedreiro. Se você é professora, então na verdade a sua profissão é ser missionária. Então você é uma missionária disfarçada de professora. Se você é um advogado, é exatamente isso que você pensou agora. Deus está chamando você para ser um missionário, disfarçado de advogado, de advogada. Porque todos nós, quando nascemos no reino de Deus, nascemos com uma identidade missionária.